Hello people! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do curso básico de inglês do canal Inglês Mais Fácil com o Teacher Lucas. E nessa aula você vai aprender a comparar coisas em inglês, como fazer essas comparações, né? Coisas que a gente sempre faz na nossa língua, no português. Então, como fazer isso no inglês? É muito fácil. Agora depois da vinheta que você vai aprender tudo. Let's go there! Vamos lá então. Bem-vindo aqui à aula número 13 do nosso curso básico de inglês aqui do canal. E hoje vamos falar de comparativos, tá? Começando com a terminação ER, tá? Então, quando a gente quer comparar uma coisa com a outra, a gente, dependendo do adjetivo, a gente coloca ER no final, ó. Vou dar alguns exemplos, depois eu vou explicar pra você por quê. Ó, tem esse exemplo aqui, ó. My dog and cat are bigger than yours. Né? O meu cachorro e gato são maiores que os seus, tá? Her work environment is nicer than ours. Então, o local de trabalho dela é mais agradável que o nosso, tá? History and geography are funnier than biology and chemistry. Tá? Então aqui tá falando que história e geografia são mais divertidos do que biologia e química. Ó, então presta atenção nessas expressões, ó. Bigger, nicer, funnier. Tá? Então o que acontece? O adjetivo é big, nós falamos de adjetivo na uma das últimas aulas que nós tivemos na aula 11 do curso. Então, pra gente falar que algo é maior, então a gente acrescenta ER. Tá? Acrescenta ER ao big, só que vou explicar para vocês daqui a pouquinho porque fica os dois, porque dobra o G, tá? Nicer, também mesma coisa, tá? Acrescenta o R, aí já tem o E, né? Não precisa acrescentar o ER. A palavra nice já termina com E, não precisa acrescentar o ER, só o R, tá? E funnier também tem que acrescentar o IER, na verdade, né? Então, e o than é do que? Tá? Então, bigger, maior do que os seus, né? Than ours, nicer than ours, melhor, mais agradável do que o nosso, ours, nosso, tá? E aqui funnier, divertido é funny, tá? Funnier, mais divertido do que than, então, mais do que, tá? Então, no português a gente não tem esse ER aí que simplifica um pouquinho as palavras, tá? A gente tem que falar, é mais legal do que. E no inglês não, a gente tem legalzão do que, por exemplo, né? Seria mais ou menos equivalente a isso. Então, no português a gente teria que usar mais palavras. No inglês é mais fácil. Mas quando acontece isso? Quando o adjetivo é curto, tá? Quando o adjetivo é curto, quando tem até 2 sílabas, aí a gente consegue colocar o ER, tá? No caso aqui, por exemplo, de big, a gente dobra a letra G. Por quê? Porque a gente vai acrescentar algo depois da palavra big. A palavra big tem uma sílaba só, tá? Big, uma sílaba só. Então, no inglês, tem assim uma regra que chama CVC, né? Consoante, vogal e consoante. O que acontece? Quando a palavra termina com CVC e essa última sílaba, ela é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, a gente dobra a última consoante. No caso de big, só tem uma sílaba. Então, é CVC e só tem uma sílaba. Então, obviamente, vai dobrar. Então, big, qualquer coisa que eu for colocar depois, eu vou ter que dobrar o G. No caso, vai ficar e colocar para colocar o ER. Bigger. Isso acontece também com a palavra run, por exemplo, né? Então, isso não acontece só com adjetivos, né? Acontece, por exemplo, com outros tipos de palavras. Por exemplo, correr, run. Para eu falar corredor, por exemplo, que deriva da palavra run, que é corrida, ó, run, uma sílaba só. Então eu tenho que dobrar a letra N e aí fica runner, que é corredor, certo? Então, quer dizer, CVC, a última sílaba é a sílaba mais forte, você tem que dobrar a consoante se você for colocar alguma coisa depois dessa palavra, que seria um sufixo no caso. ER é um sufixo, né? Uma coisa que está vindo depois. ING também, running, por exemplo, também teria que ter os 2 N's, tá? Qualquer sufixo que vai vir depois da palavra original tem que dobrar se termina com CVC, consoante, vogal, consoante,
e se a última sílaba ela é a tônica, né? Então tem alguns casos que é CVC, mas não é a última sílaba que é a tônica. Vou te dar um exemplo do listening, que a gente fala muito aqui, né? Listening, que é o ato de escutar, vem do original escutar, o verbo escutar, que é listen, tá? Na verdade, esse T a gente fala com som de S. Listen, tá? Então, o que acontece? Listen, qual que é a sílaba mais forte? Não é ten, é li, ó, listen. Qual que a gente fala com mais força? O li, não é o ten. É o lis e não é o ten. Então, quer dizer, termina com CVC, mas o ten não é a última sílaba tônica. A sílaba tônica é a primeira, não é a última. Então, no caso, aí eu não posso dobrar a consoante. Então, listening só tem um N só, tá bom? Então, é por isso que aqui o big, quando eu vou ter que colocar qualquer coisa na frente, vai ter que ter vai ter que dobrar a consoante. Não só o big, como outras palavras, como eu expliquei para você, tá? Aqui, funny, já tem dois N's, naturalmente a palavra funny. Mas quando ela termina com Y, né? Quando o adjetivo termina com Y, se eu quero falar que é mais divertido, por exemplo, né? Ou easy, né? Por exemplo, mais legal, aí eu tenho que tirar o Y, né? E colocar IER, tá? Eu tenho que tirar o Y e colocar IER, tá? Então, aqui tá uma explicação melhor. Tem os exemplos, né? The test was easier than I thought. The test was easier than I thought, né? Então ele foi mais fácil. Easy terminaria com Y, né? Mas easier aí não termina com Y, tá? Porque eu tirei o Y para colocar o IER no lugar. Legal? Então, esse Y quando ele é precedido de consoante, né? Quando ele é precedido de consoante. Então, easy vem o que antes do Y? O S. Mesma coisa de funny. Funny, o que vem antes do Y? Vem o N, tá? Então, nesse caso, quando vem uma consoante antes do Y, eu tiro o Y e coloco IR. Legal? Bem, aqui tem outro exemplo também. Tem busy, na verdade, se fala, né? Esse verbo, quando você fala que está ocupado, o verbo é busy, tá? É B-U-S-Y, tá? Então, Y está precedido de consoante. Então, se ele está precedido de consoante, se eu vou falar que está mais ocupado, eu tenho que tirar o Y e colocar IER, ó. Was busier than usual, tá? Was busier than usual at his work today. Legal? Então, o que acontece? Aqui está falando os dois exemplos. A prova foi mais fácil do que eu pensei e ele estava mais ocupado do que o normal em seu trabalho hoje, tá? Ó, happy, mesma coisa, ó. Happy termina com Y e antes do Y tem a consoante. Então, se tem a consoante antes do Y, então eu tenho que tirar o Y e colocar IER, happier. Legal? Bem, agora se eu tenho, por exemplo, adjetivos que são maiores, tá? Que não são de duas sílabas, são maiores. Vou dar um exemplo. Expensive, que é caro, né? Então, eu tenho que falar more. Eu tenho que usar o more. More expensive than... Tanana, tá? Então, se eu for falar my cell phone is more expensive than yours, né? Então, meu celular é mais caro que o seu, tá? Então, para eu falar isso, o expensive ele já tem 3 sílabas, percebe? Então, se tem 3 sílabas, eu não posso acrescentar só R, ou ER, ou IER, como eu comentei anteriormente. Eu tenho que usar o more, mais. Ele é mais, assim como no português. More, mais. Expensive é o adjetivo, caro. Than, do que, tá? Então, quando o adjetivo é um pouquinho maior, eu vou usar o more, coloco o adjetivo e o than. Legal? Para inferioridade é mais fácil, porque eu tenho só o less, tá? Então, independente do tamanho do adjetivo, eu uso o less. Por exemplo, ó, tem alguns exemplos aqui que eu separei para vocês, ó. Our son is less studious than our 3 daughters. Então, nosso filho ele é menos estudioso do que nossas 3 filhas. Ó, my boss is less competent than most of my coworkers, né? Então meu chefe é menos competente do que a maioria dos meus colegas de trabalho.
tá? Então, ó, e esse adjetivo curtinho, ó, hot. Is São Paulo less hot than Rio de Janeiro? Então, São Paulo é menos quente do que o Rio? Então, o que acontece? Ó, hot seria um adjetivo curto, só que eu tô falando que ele é menos, que ele não é mais. Ele é menos. Então, para eu falar menos, eu uso less, independente do tamanho do adjetivo, se ele é pequeno ou grande. Então, aí já ficou um pouquinho mais fácil. Legal? Agora tem também comparação de igualdade. Se eu quero falar que ele é tão quanto, esse tão quanto é o as e o as. Tá? O tão é o as e o quanto é o as. Tá? Então, vou colocar o as antes do adjetivo e depois. Tá? Como que vai ficar? Ó? Our first apartment was as comfortable as his. Né? Então, o nosso primeiro apartamento é tão confortável quanto o dele. Tá? Então, as palavras são iguais, mas elas têm significados diferentes. Quando vem antes do adjetivo, quer dizer tão, e depois do adjetivo, quanto. Tá? Olha o outro exemplo. My sister speaks as fast as our father. Né? Então, a minha irmã, ela fala tão rápido quanto o nosso pai. Tá? E aqui outro exemplo. Brazil is as charming as any country in the world. Né? Então, o Brasil é tão encantador, né? Is as charming, na verdade, né? Brazil is as charming as any country in the world. Preciso realmente já fazer outro óculos aqui que eu não estou enxergando direito. Bem, mas o que acontece? As antes do adjetivo e as depois. Então, você usando essa formação vai quer dizer tão e quanto, tá? Então, quando eu quero comparar em sentido de igualdade, eu uso as e o as. Legal? Tem alguns comparativos irregulares também que eu tenho que trazer para você, tá? Tem o good, tem o little e tem o much, tá? Então, no caso, esses adjetivos irregulares, no lugar de good, para eu falar que é melhor, igual no português, eu não vou falar é mais bom. Good é bom. Aí eu vou falar goodier, por exemplo, ou more good. Não, eu vou falar better, tá? E algo que é menos, eu vou usar o less, como eu falei para vocês, e não little, tá? E mais o more ao invés do much, tá? Então também já trouxe alguns exemplos para vocês, mas vou usar esses aqui, ó. I'm better than my brother when the subject is to play soccer and golf. Né? Então eu sou melhor que o meu irmão, I'm better, né? Então melhor, então não sou mais bom, sou melhor. Isso no português também é assim, né? Than my brother, né? Então eu sou melhor que o meu irmão quando o assunto é jogar futebol e golfe. Lembrando que soccer é futebol só nos Estados Unidos, tá? Porque lá eles chamam futebol de futebol americano. Mas em todos os lugares do mundo é futebol, é o nosso futebol mesmo, tá? Por quê? Porque o futebol foi inventado na Inglaterra, né? Para quem entende aí de futebol, foi na Inglaterra que foi inventado o futebol, que vem dessas palavras foot, pé, ball, bola, né? Então, quer dizer, em todo lugar do mundo é futebol, é soccer só nos Estados Unidos, tá? Só uma curiosidade, tá? Então, although Robert got a promotion, he has less money than all his co-workers. Então, o que está falando aqui? Que apesar de o Robert ter ganho uma promoção, né? Ele tem menos dinheiro do que, né? Então, o less. Tá? E aí, Laura has more friends than her new boyfriend. Então, ela tem mais amigos do que. Então, more e o than, aquela mesma comparação. Mais do que. Tá? Então, pessoal, essa aula eu trouxe os comparativos. E na aula que vem, eu vou trazer os superlativos, né? Porque comparativo você está comparando uma coisa com a outra. Se ela é mais ou se ela é menos, se ela é igual, né? Então, mostrei os três casos aqui, né? Mais, menos ou igual, tá? Agora, o que acontece? Na próxima aula, eu vou trazer os superlativos. Ele não é mais nem menos, é o mais ou é o menos, né? Isso é chamado de superlativo, né? Então, aqui nós falamos dos comparativos e na aula que vem eu vou falar dos superlativos, tá? Mas independente do que nós vamos ter na aula que vem, se você quiser realmente continuar desenvolvendo bem o seu inglês, eu recomendo um curso. O curso que eu recomendo aqui sempre nos meus vídeos é o curso da Inglês com a Gringa com a Alessil Alvino, tá? Então é um curso completo que tem desde o inglês básico até o avançado, tá? Então ele tem lá no inglês básico várias aulas, tá? Para você aprender o básico, no intermediário também, no avançado também,
tá? Então se você clicar no link aqui que está na descrição, você vai acessar o site lá. Você não vai direto uma tela de pagamento. Você vai acessar o site da Lecil e lá vai ter todas as informações do que vem em cada módulo do curso, né, os bônus que estão disponíveis no momento. No momento está disponível inglês para viagens e acesso vitalício. Quer dizer, se você comprar nesse momento que eu estou gravando o vídeo, você tem acesso para sempre a todo o conteúdo do curso. E é muito barato, parcelas de menos de R$30. Então dá para você desenvolver muito bem o seu inglês, tá? E agradeço aí você estar seguindo o nosso canal, você está acompanhando. Se você quiser, curta, por favor, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, com seus amigos, com aquela pessoa que está enferrujada no inglês, aquela pessoa que quer se desenvolver, quer aprender mais, tá? E também se inscreva no canal aí, clica no sininho aí, tá? Para você receber as notificações e não perder nenhum vídeo, que toda semana estou trazendo conteúdo novo aqui para você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado muito desse vídeo e te aguardo no próximo, tá bom? See ya!